Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do Caras Bem-Estar. E hoje eu entrevistei a doutora Joyce Rodrigues para falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês vão ter muito interesse, que são os bioestimuladores de colágeno. Querem saber mais? Então vem aqui que depois da vinheta a gente se encontra. Primeiro, Joyce, eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje. Tô bem animada para a nossa conversa, tenho certeza que o público de casa também. Então, obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui contribuindo. Enfim, falar de beleza é maravilhoso, né? Com certeza. E, pessoal, o nosso assunto de hoje são os bioestimuladores de colágeno. E aí, pra gente começar, eu queria que você me explicasse o que é isso, né? Porque tem muita gente de casa que só ouve falar, mas não sabe exatamente o que é, né? Então vamos lá, gente. Bioestimulador, ele não é um preenchedor e muito menos um processo de hidratação. Então, quando você aplica um bioestimulador dentro de uma clínica de estética, numa área dermatológica, o foco principal tá na estimulação do colágeno. Então hoje as pessoas elas buscam mais alternativas quando se fala de harmonização facial. E hoje a gente também vê que não é só a harmonização facial, também a harmonização de corpo, envelhecimento de joelhos, quando a gente fala de pessoas que passaram por bariátrica ou até mesmo um emagrecimento muito rápido, você precisa sempre ter o colágeno ali envolvido. Então, antigamente se falava, quero preencher, então usa ácido hialurônico reticulado e aí você tem esse preenchimento, que é esse espaçamento que tem na pele, né, entre pele, músculo. É necessário? Lógico, a gente não está dizendo aqui que não é necessário a utilização de um ácido hialurônico reticulado, mas hoje a busca constante é para a gente ter o nosso colágeno em dia. Então a gente fala muito sobre como estimular um banco de colágeno eficiente. E o bioestimulador, ele tá nesse quesito. Então é um processo inflamatório que acontece dentro da nossa pele e quando esse processo inflamatório acontece, o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele começa a ter a cascata de produção de colágeno e aí a pele fica mais firme, mais jovial. Então hoje se utiliza muito mais bioestimuladores do que propriamente os preenchedores, porque de fato você vai ter um ganho a longo prazo. Não, e é muito legal ouvir você falando sobre isso, porque a gente tem muito, as pessoas no geral, acho que tem muito aquela ideia de que já vai ser algo muito invasivo e que vai mudar totalmente, mas não, né? Tem outra proposta também. Tem outra proposta. E hoje, eu estive esse ano recentemente no meeting de dermatologia nos Estados Unidos e o foco está na naturalidade. Sim. Então, antigamente até se falava em harmonização e se acabou com que as pessoas elas tivessem mais um padrão de beleza, o mesmo queixo, né, o mesmo ângulo de mandíbula. Então hoje, 2023, se fala muito no conceito de natural. E o natural é você estimular aquilo que você já tem. Por isso que a onda da vez está nos bioestimuladores, em redensificadores dérmicos teciduais, biomodulação tecidual, que vai ser a onda também que se falará muito dentro da parte aí de tratamentos estéticos. Que legal. E a partir de quantos anos a gente pode fazer? Porque eu já ouvi muito que depois dos 25 a gente já parou de produzir colágeno e já é a hora de começar a procurar alguma coisa assim. Mas antes a gente pode fazer, muito depois dos 25 também, como que é o efeito? Então, antigamente se falava muito em envelhecimento, Antigamente se falava em envelhecimento com 30 anos. Hoje já se fala em envelhecimento com 20. Não é que a gente para de produzir totalmente, mas aos 20 anos a gente começa a perder algumas proteínas estruturais. Então, aos 20 eu perco algumas proteínas que dá hidratação, aos 25 eu começo a perder proteínas que dá estrutura, então a pele começa a ficar mais flácida, aos 30, mais ainda fisiologicamente falando. Então, sim, aos 30 anos você perde completamente. Bioestimuladores, pessoas de 20 anos hoje já se faz. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma marcação muito forte, até pela forma de expressão, de dar risada. E eu tenho essa marcação bem forte. Então, ao invés de você ter um preenchedor que vai ficar por ali sem te dar um benefício,
hoje se fala, então vamos de repente dar um start, um estímulo maior nessa região para estimular mais colágeno e você ter esse lifting mais espontâneo, mais natural. Então, 20 anos hoje já se fala de você ter um tratamento que a gente fala de prevenção, porque sim, hoje já tem estudos mostrando que a gente já começa o nosso envelhecimento aos 20 anos, por conta de tudo, né? Alimentação, essa questão muito mais exposta, como nós estamos aqui na sala, a luzes, enfim. Então tem várias coisas hoje que são diferentes do passado e, portanto, a gente começa a envelhecer um pouquinho mais antes do que na década passada. E você comentou das linhas de expressão. Isso era uma dúvida que eu tinha muito, assim. Os bioestimuladores de colágeno, eles servem para quais tipos de tratamento? São só, por exemplo, para rugas e linhas de expressão? Em quais casos a gente pode usar? Você utiliza onde você necessita de mais estimulação de colágeno. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma flacidez por conta da sua fisiologia, da sua genética. E aí, essa flacidez, o que acontece? A gente tem uma coisa chamada derretimento. A pele começa a derreter e você perde esse ângulo. Então, você pode, não só porque eu tô com a marquinha de ruga, mas porque eu quero estimular o colágeno e dar essa tração que a pele precisa. A tração, ela acontece porque eu preciso do colágeno ali. Como eu posso, por exemplo, tratar as ruguinhas aparentes, naso, aquelas ruguinhas, sabe, código de barra, de quem tem o hábito de fumar. Então, você também pode promover esse rejuvenescimento. E quando a gente fala de região de testa, aí já tem a ver com o Botox, porque já se tende à questão muscular, que é a nossa expressão, que muitas vezes a gente precisa promover esse relaxamento. Que são as ruguinhas aqui, as linhas de expressão aqui também. Também, mas olha que legal. Na parte inferior, muitas pessoas têm um processo que a gente chama aí de olheiras, que ela pode ser por pigmentação local, então você pode ter pelo excesso de pigmento, como muitas vezes é fisiológico, a sua pele é muito rente a esse vaso. Caramba! Então, muitas pessoas, elas utilizam ácido hialurônico reticulado com a densidade correta para essa região, para você amenizar essa olheira. Mas você pode muito bem bioestimular esse local, porque é onde a gente tem o primeiro sinal de envelhecimento, que é a naso e a região da área dos olhos. Então, os pés de galinha, o bioestimulador, ele é muito utilizado. E uma dica, envelhecimento a gente hoje não fala só de face, a gente fala pescoço, porque dá para diagnosticar a sua idade, e mãos. Então, sim, a gente pode fazer bioestimuladores nas mãos para promover aquele colágeno. Que legal. Podemos usar interno de coxa, porque tem a questão da flacidez. Então, tudo que você precisa estimular, promover essa retração da pele, esse efeito lifting e trabalhar esse processo de flacidez, você pode utilizar um bioestimulador. Uma dica também, emagrecimento e mulheres que passaram por processo de gestação. Tem também a flacidez do abdômen. Então, bioestimular essa região também faz com que você tenha mais colágeno, portanto, menor índice de flacidez, ou trabalhar propriamente a flacidez que ali já é existente. Nossa, que legal. Isso era até uma dúvida que eu tinha. Por exemplo, pessoas ou que fizeram algum procedimento para tirar gordura, ou mães que já passaram pela gestação, né, e estão vivendo pós-parto. Porque tem aquele monte de pele que sobra depois da gestação, eu falo por mim também. Eu tenho 2 filhos. Ai. A gente sabe o que é flacidez. Triste. E hoje se fala muito em glúteo. Sim, né? O quanto muito a legal parte isso. de harmonização de glúteos, elas está cada vez mais evidente, principalmente em regiões, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Lugares onde tem maior índice de praia, também as pessoas se cuidam mais quando fala da região glútea. Então, muitas vezes o glúteo, ele é um músculo muito grande, difícil de ser trabalhado. Então, bioestimuladores de colágeno também são utilizados nessa região. Que legal. E tem uma nova vertente também, quando a gente fala de bioestimuladores. Tem muitos bioestimuladores da antiga geração e eu trouxe para o mercado bioestimuladores veganos, que é a gente pensar na inclusão, né, social de pessoas que querem se tratar e muitas vezes não têm esses ativos para conseguir gerar esse efeito. Então, hoje tem essa nova tecnologia vegana que
que também trabalha colágeno, mas nessa vertente aí da gente trabalhar o rejuvenescimento, mas pensando em inclusão dessas pessoas aí que buscam, né, essas alternativas mais naturais. Não, isso faz total diferença, é muito legal mesmo. Inclusive você ter comentado isso na entrevista, porque eu acho que tem muita gente que tem vontade de fazer vários procedimentos assim e sempre vão ir atrás e tem alguma coisa ali que elas são contra, por exemplo. Verdade. E é um mercado que poucas pessoas pensam, eu acho, por exemplo, de trazer essa inclusão. Então foi muito legal mesmo você ter feito isso e comentar isso, porque eu acho que tira um peso mesmo para pessoas que queriam fazer, mas que não conseguiam. Hoje nós temos uma nova geração chegando que se preocupa muito mais com produtos biodegradáveis, produtos veganos que não são testados em animais. Apesar da gente ter isso muito nítido no Brasil, de não poder testar em animais, ainda assim há ativos que em algum momento foram testados. Então eu me preocupo muito em trazer sempre inovação voltada à inclusão, inclusive, abre aspas, de ter selo PETA, que é um certificado que realmente sela a seriedade das empresas em ter, né, essa chancela e mostrar que não é testado em animais. Enfim, eu acho que dá pra gente ter tecnologia e ao mesmo tempo pensar na inclusão. Não, com certeza. E isso, a gente conversando assim, até me veio uma dúvida na cabeça, que eu sempre escuto muita gente falando que quer fazer esses tipos de procedimento, mas que não sabem muito bem para qual médico ir. Sim. Porque tem muito medo de não ser bom o suficiente, ou não tem indicação. Você tem alguma dica, assim, de como confiar no profissional, de como saber qual é o profissional adequado, que ele é sério? Olha, hoje um dos pilares principais que eu vejo de consumidores finais é as mídias sociais. Sim, né? As mídias sociais, ela te dá um norte, não quer dizer que é 100%, mas te dá um norte de como é o trabalho daquele profissional. Então você consegue identificar antes e depois, qual é a tecnologia, né, que esse profissional trabalha, quais são os equipamentos, quais são os produtos. Esses produtos, quais são as empresas? Essas empresas, elas são sérias? Porque com isso você já vê a notoriedade daquele profissional e você começa a identificar que sim, nossa, ele é um profissional diferenciado e numa consulta você consegue ter aí um norte, se ele vai mais para o naturalista, se não, se já é uma harmonização bem mais marcada, vamos dizer assim. Então, eu acho que as mídias sociais, hoje, eles mostram muito os procedimentos. E com isso, você consegue também ter aquela identidade com o profissional. Total. Acho que é a principal dica aí que vale hoje, porque o conteúdo está sendo disseminado cada vez mais. Então, é uma fonte que eu vejo que daria pra gente seguir em frente. Não, isso é muito legal mesmo, porque eu falo por mim, a primeira coisa que eu vou fazer é sempre olhar as redes sociais, ver qual é o lado que o profissional vai, pra ver se eu me identifico mesmo. Tá certo, e é isso mesmo, né? Profissional é muito de você se identificar com o perfil. Totalmente. Detalhe, redes sociais também não é tudo. Muitas vezes acaba sendo uma telinha, onde as pessoas mostram um lindo trabalho, mas a qualificação não é tão boa assim. Então o foco é você buscar sempre um profissional qualificado, aquele que está sempre em movimento. Temos que lembrar que a área da estética e cosmetologia, toda essa parte de injetáveis, ela cresce a cada ano. É verdade. Por isso a busca, eu não paro de estudar nunca, sempre tô investindo em novos congressos, porque é uma área que cada vez mais a gente vê. Por exemplo, o ácido hialurônico era muito utilizado dentro da harmonização. Ainda é, mas hoje os bioestimuladores ganharam a onda da vez. Né? Porque ele tem todo esse know-how. E sempre buscar profissionais que são qualificados no sentido de terem cursos, né, buscarem sempre informação. Eu tenho um programa chamado Estética 10X que a gente forma mulheres empreendedoras dentro do segmento de estética. Muito legal. E aí são mulheres que estão a todo momento sempre em busca de estudar. Eu acho que ter conhecimento é poder, né? Isso que nos torna diferenciados. Com certeza, assim, é a chave de tudo, né? E que faz total diferença, a gente consegue diferenciar um profissional do outro. A rede social pode até dar uma enganada ali, mas quando a gente vai para uma consulta, a gente consegue ver quando o profissional sabe, né? É isso mesmo.
E aí, voltando para os bioestimuladores, queria que você me contasse um pouquinho como que o procedimento ele é feito. Porque é para também desmistificar para o pessoal de que é alguma coisa muito, muito, muito invasiva, que não precisa ter medo. Não é uma cirurgia, né? É um procedimento estético? Sim. Existe intercorrência? Não podemos dizer que não. Porque tudo que você tem em contato, até mesmo tópico, você pode ter um processo alérgico, né? Nós nunca podemos dizer que somos isentos a não ter reação alérgica. Mas os bioestimuladores, eles são uma vertente mais tranquila. Mas sim, leva um processo inflamatório. Então, quais são os sintomas? Vai ter dor local, muitas vezes, depende, né, do seu limiar, se você é uma pessoa mais sensível. Pode ter um inchaço, dependendo da região a ser aplicado, porque tudo isso são mediadores inflamatórios, indo até o local, para realmente o seu organismo fisiologicamente trabalhar e você produzir o colágeno e então ter a retração daquela pele, que é o que a gente precisa. Hoje se faz muito com cânula. Eu digo que cânula é muito simples de você entender. É como se fosse um canudinho que ele vai pedindo passagem na sua pele. Então ele é mais tranquilo de ser aplicado. Tem a agulha, que aí muitas pessoas têm aquela sensação, eu não gosto de agulha, tenho dor. Eu mesma. Morro de medo. Então, hoje tem uma nova vertente dentro da área da estética, que são os injetores por pressão. Lembra antigamente que você colocava brinquinho por pressão? Então, sim, hoje a gente consegue ter bioestimuladores por injetores por pressão. Que legal. Então, para quem tem muito medo de agulha, a pressão do próprio equipamento, ela faz com que o produto seja injetado na pele. Nossa. E aí, com isso, você tem a bioestimulação de duas coisas. O ativo que está sendo entregue como drug delivery. E segundo, a própria técnica, que já a pressão já tem um processo inflamatório e faz com que o seu corpo tenha a produção de fatores de crescimento, colágeno, elastina, todos os mediadores aí fisiologicamente que nós necessitamos para ser mais jovem, né? Pra gente ter essa retração melhor. Nossa, que legal. E aí, então, o resultado é o mesmo. Mesmo sem ser injetável, o resultado é o mesmo e é muito bom. Esse da pressão, por exemplo. Ele é injetável. Ah, entendi. Ele não é usado agulha, mas a pressão faz com que ele entre na pele. Ah, entendi. Então, pela lei da física, é uma coisa de, será que entra? Entra, porque tem Que vários legal. estudos mostrando fisiologicamente o corte histológico. E aí você vê, entrando com a agulha pela pressão, né, aonde ele entra na pele, e com a pressão mesmo do equipamento onde ele chega. Então, hoje existem vários profissionais qualificados dentro do setor que ele consegue te entregar essa estética, né, sem dor, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que você não vai ter um edema no local, um processo inflamatório, porque você está introduzindo algo, mas de forma mais natural. Então, tem várias formas hoje de você conseguir bioestimular uma região. Que legal, nossa. E tem alguma contraindicação? Por exemplo, eu falo por mim, assim, eu sou uma pessoa muito alérgica a todos os remédios possíveis, eu sou alérgica até a anti-inflamatório. Então, isso sempre é uma questão, assim. Tem alguma contraindicação? Quem tem alergia não pode? Alguma outra questão? Olha, pessoas que são altamente sensíveis, elas precisam fazer um teste alérgico. Então, é importante que quando você se depara com esse profissional, que você coloque e exponha tudo isso que você acabou de falar. Olha, eu tenho reação alérgica a isso, isso, isso. Porque é uma forma dele fazer um teste também. Ele pode fazer um teste no seu antebraço, ele pode, por exemplo, te medicar. Então, geralmente, quem trabalha com bioestimuladores, principalmente a área médica, você sempre tem aí um medicamento para controlar aquele pico de 72 horas, que algumas pessoas tendem a ter mais, outras menos. Mas sim, é importante sempre fazer uma boa ficha de anamnese. O que é isso, Joyce? O profissional ele vai te munir de várias informações. Quais são as suas possíveis reações até com o processo alimentar. Para que você possa ter todas essas informações com o profissional para ele falar, olha, vamos fazer aos poucos, e aí ele vai sentindo mais esse paciente. E quem tem algum problema, não é um problema, né? Mas, por exemplo, rosácea, alguma questão na própria pele, pode fazer? Então, rosácea, o único quesito que a gente sempre bate é que rosácea é uma pele mais inflamatória, né?
uma das coisas que nós nos preocupamos muito é com peeling. Então, retinol não é muito utilizado, por exemplo, em rosácea, mas bioestimuladores não teria problema algum. Ele pode ser tratado, pode aplicar um botox, isso não seria aí um quesito negativo para ele conseguir também rejuvenescer. Mas sim, tomar cuidado, porque acaba sendo uma pele mais reativa. Sim, totalmente. E aí, por exemplo, fiz o procedimento, tá tudo certo. A partir de quanto tempo eu começo a sentir e ver os resultados? Então, o estímulo de colágeno, ele tem um processo para ser construído. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração é a sua parte também nutricional, que muitas vezes é deixado de lado. Então, eu utilizo muito o bioestimulador. O que ele faz com isso? Né? A sua pele, ela pega tudo isso, ela fala, agora eu preciso produzir. Mas nós precisamos ter uma cadeia de aminoácidos internamente. Então, como está a sua proteína interna para que o seu corpo tenha uma excelente produção de colágeno, devidamente qualificado, porque não adianta só você produzir, você precisa produzir, sintetizar e fixar essa proteína nessa estrutura fisiológica. E aí, para isso tudo acontecer, a sua parte alimentar tem que estar em dia. Então, a suplementação hoje se faz necessário. Mas bioestimuladores, você tem um pico maior com 21 dias, que é a produção fisiológica normal, você já começa a produzir, mas a gente sempre fala em 90 dias, que é o pico máximo, né? Sendo um bioestimulador ou até mesmo um equipamento, que hoje se fala muito de ultraforma e ultrassom microfocado. Então, esses equipamentos, o pico máximo que você vai olhar para o espelho e falar, nossa, como a minha pele mudou, são 90 dias, onde você consegue realmente ter a estrutura, né, o escopo fisiológico, tudo construído. Nossa, que legal. Que é rapidinho, né? Se a gente parar pra pensar, 21 dias é super rápido. E assim, o bioestimulador, quando ele já inflama o tecido, ele já dá um efeito pumping, eu falo. Então, em 24 horas você já tá com a pele diferente. E fisiologicamente falando, você produz mais ácido hialurônico, você produz mais glicosaminoglicanas e com isso a sua pele já entumece, hidrata. Então você já tem esse rejuvenescimento mais destacado. Não, e eu achei tudo você falar sobre alimentação. Porque é uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo deixa muito de lado. Muito. E pensa, não, vou fazer um procedimento no meu rosto, tá resolvido, é só isso, não preciso me cuidar em questão da saúde mesmo, da alimentação. E eu acho, assim, 90% das pessoas que eu conheço ignoram totalmente essa questão da alimentação. Sim. E é muito importante você falar sobre isso mesmo, porque tá tudo muito ligado, né? E tá ligado, e assim, principalmente, a gente, para construir músculo, precisa de proteína, para produzir colágeno, precisa de proteína. Sim. Então, não pode se deixar de lado. Também tem a questão do veganismo. Você precisa introduzir a proteína, né? Mesmo vegetal, enfim. Então, tem tudo isso para a gente ter uma construção sólida quando a gente fala de rejuvenescimento, de flacidez, de tratamento até de estrias. Porque estrias é o rompimento dessa fibra da pele. E a gente precisa construir quando você está em tratamento. Então, sim, a alimentação, proteína, colágeno, precisa fazer parte da sua rotina. Totalmente. E eu abri caixinha de perguntas e teve uma em específico que eu achei legal a gente trazer pra cá, que eu achei muito diferente. Tá. Que a Maite perguntou assim, é possível estimular o colágeno sem ganhar volume no rosto? Com certeza. É possível. O estímulo de colágeno ele não está pelo volume. Apesar do bioestimulador dar esse edema, que é essas 72 horas, o foco dele não é projeção. Onde a gente tem projeção? Quando a gente coloca um ácido hialurônico reticulado. Aí sim, você colocou algo que não existia, então ele vai dar mais volume. O volume, ele vai ser um volume natural, que é aquilo que você perdeu e que você olha no espelho e muitas vezes fala, o que mudou no meu rosto? Né? Essa harmonização que é esse derretimento mais da pele. Então, sim, é possível você estimular colágeno sem você ter essa projeção, sem você ter essa projeção não uniforme, porque a harmonização ela deveria ser harmônica, né? E como o próprio nome já diz, né? É isso mesmo. Mas hoje está se trabalhando muito, né? Em 2023, cada vez mais vai
se falar muito da naturalidade. Isso é muito legal. Eu particularmente gosto bem mais, acho bem mais bonito. Também. Porque mostra quem é a gente não perde a nossa identidade. Né? Sim, totalmente. E aí, pra gente já ir caminhando pro final, quem optar, por exemplo, por não usar os bioestimuladores, tem alguma outra forma de ajudar na produção do colágeno? Tem algo que a gente possa fazer? Claro, a gente hoje se fala de bioestimulador, mas hoje existem vários equipamentos que a gente pode ir em contra-resultado, como o Ultraformer, que eu acabei de dizer para você, que é um ultrassom microfocado. O Ultraformer é nome comercial, mas o ultrassom microfocado existem de várias marcas. Então é uma forma de você conseguir ter o pico de colágeno e ao mesmo tempo você trabalha a musculatura, porque quando a gente fala de envelhecimento, a gente não envelhece só perdendo colágeno, mas a gente perde músculo também, né? Então ele dá essa tração. Hoje existem equipamentos como lasers, né? Então o Lavien hoje é a onda da vez no sentido de você estimular colágeno, trabalhar a melasma. E tem a parte de suplementação que eu não abro mão. Muitas pessoas hoje falam, será que colágeno funciona? Não todo colágeno, mas o colágeno certo, a fórmula certa funciona. E quando você tem matéria-prima dentro do seu organismo, o seu corpo utiliza disso. O problema é que hoje a gente não tem matéria-prima o suficiente para se produzir colágeno. Então a alimentação é um deles, né? Você ter um aporte de proteína. Se você não tem esse aporte, você tem que fazer a ingesta de 10 gramas diária de proteína para você conseguir ter efeito. Além da boa alimentação, temos outros tratamentos, por exemplo, o peeling. Indiretamente ele estimula colágeno. Que legal. Porque quando ele inflama o tecido com doses controladas, você não só tem um efeito de clareamento, mas você estimula colágeno também. E um deles, que eu sou apaixonado, é o microagulhamento. Então, o microagulhamento hoje, com o próprio roller ou a própria caneta e a entrega de drug delivery com fatores de crescimento, ácido hialurônico, também estimula muito colágeno. Que legal. Então, acho que eu dei várias dicas aí de como conseguir construir uma pele jovial, enfim, mesmo se você está aí com 60 anos, muita flacidez ou processo de emagrecimento, a gente consegue sim ter resultados. Nossa, isso é muito, muito, muito legal. E eu acho que assim, a nossa conversa foi muito importante para tirar aquela ideia de que tem os 60 anos, já está muito tarde. Por que não? Tem milhares de possibilidades. Se você não se identificou muito com uma, tem outra e por aí vai. Com certeza. Tem muito o que fazer ainda. E a área da estética da estética, de dermocosméticos, é a área que mais cresce em inovação. Então, eu sempre falo, buscar inovação nesse setor é o que nos torna diferenciados, né, para transformar a vida de várias pessoas. Então, tenho certeza que existe tratamento para todas as pessoas, as que têm medo de agulha, enfim, a gente pode trabalhar em vários procedimentos estéticos. Ai, com certeza. Muito obrigada, Imagina, Joyce. eu que Adorei agradeço. a nossa conversa de verdade. Obrigada, viu, Rita? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de seguir nossas redes sociais e até a próxima.